Bem-vindos! Hoje vamos mergulhar num tema que, olha, molda o nosso dia a dia de formas que a gente nem percebe. Como o governo brasileiro gasta o dinheiro público. Uhum, Estamos falando da nova lei de licitações, a 14.133. E antes que alguém pense, que assunto chato. sempre pensam. Pensem nisso. Essa lei define desde o computador da escola pública até, sei lá, a construção de um hospital. Exatamente. E o que está em jogo aqui é um equilíbrio delicadíssimo. De um lado, a necessidade de ser eficiente, de fazer as coisas acontecerem. Certo? Do outro, a obrigação de ser transparente e garantir que o dinheiro de todos seja usado da melhor forma possível. A lei nova tenta modernizar essa balança. E é justamente aí que a conversa fica interessante. A regra que todo mundo conhece é a da competição. Ganha a melhor proposta. Sim, a regra geral. Mas o que me fascinou ao ler o material que nos foi enviado é a quantidade de exceções, os desvios. E são nesses desvios que a gente entende as verdadeiras prioridades e urgências do Estado. Com certeza. A nossa missão hoje é desvendar esse ciclo, da ideia inicial de uma compra até as situações em que a competição simplesmente não acontece. E o ponto de partida, que é uma das grandes mudanças de filosofia desta lei, é que tudo começa muito, mas muito antes de se falar em propostas e preços. Antes da licitação em si. Muito antes. Começa com uma fase de planejamento que agora é levada muito mais a sério. A primeira pergunta que o gestor público tem de responder é, afinal, qual é o problema que estamos a tentar resolver? Certo, o planejamento. E a peça-chave disso, pelo que eu entendi, é um documento com um nome bem burocrático. Um pouco. Estudo Técnico Preliminar, o ETP. Um dos textos que analisamos usa uma analogia ótima. O ETP é como a planta de uma casa. É a analogia perfeita. É onde se desenha tudo, se pensam nas soluções, antes de se assentar o primeiro tijolo. É isso. O ETP força o gestor a descrever a sua necessidade, a pesquisar o que o mercado oferece e a comparar diferentes soluções para o mesmo problema. Então não é só dizer, quero comprar um carro. Não. É dizer preciso de transporte. E só depois dessa análise é que se escreve o termo de referência, que é o cardápio detalhado do que vai ser contratado. E lendo os materiais, encontrei um exemplo que deixa isso muito claro. Um órgão precisa que os seus fiscais se desloquem pela cidade. O problema é transporte de servidores. Ok? O ETP teria de analisar as opções. Compramos carros e contratamos motoristas. Ou será que é melhor alugar uma frota? Ou, quem sabe, usar um serviço de transporte por aplicação? Exato. A decisão só vem depois de pesar os prós e contras de cada caminho. Exato. E essa reflexão que agora é obrigatória visa acabar com o famoso sempre foi feito assim. A ideia de planejar tudo com o ETP parece ótima na teoria, mas na prática isto não acaba por criar uma montanha de burocracia antes mesmo de se começar? Os materiais que temos indicam se isso tem tornado o processo mais lento, mesmo que mais seguro? Essa é a crítica e é uma tensão real. No curto prazo, sim, exige mais trabalho na fase inicial. Imaginei. Mas a aposta da lei é que esse planejamento rigoroso evita problemas gigantescos lá na frente. Contratos que não resolvem o problema, aditivos de preço absurdos, obras paradas. A famosa dor de cabeça. A ideia é medir 2 vezes para cortar uma. E para agilizar, a lei também incentiva o uso de modelos padronizados de editais e contratos. Isso ajuda. A Advocacia Geral da União, por exemplo, cria minutas padrão, para que um órgão pequeno não precise reinventar a roda toda vez que for comprar canetas. Entendi a lógica. Gasta-se mais tempo a planejar para evitar dores de cabeça na execução. Ok, superado o planejamento, vamos para a competição. Isso. O edital é lançado, as regras do jogo estão postas, e um ponto que salta à vista nos textos é o princípio da vinculação ao edital. O que está escrito ali é lei para todo mundo, inclusive para o próprio governo. E a transparência é máxima. O edital completo tem que estar disponível online, no Portal Nacional de Contratações Públicas, sem precisar de login, sem barreiras. Acesso total. Qualquer cidadão possa fiscalizar. E antes de tudo isso, há um filtro. O parecer jurídico, que verifica se as regras do jogo estão de acordo com a lei. Certo, o jogo começou, as empresas mandam as propostas, e aí acontece algo muito comum. O empate. Sempre acontece. É aqui que a coisa fica realmente interessante, porque os critérios de desempate revelam muito
sobre os novos valores que a lei quer promover. Sem dúvida. A primeira tentativa é sempre o preço. Os empatados são chamados para uma disputa final para darem um último lance. Tipo um leilão reverso. Exato. Mas se o empate persiste, a lei abandona o critério puramente econômico. O segundo critério é o histórico do licitante. Avalia-se o desempenho da empresa em contratos anteriores com o governo. Ah, isso é novo. Quem cumpriu bem os prazos e entregou com qualidade, sai na frente. E depois disso, o foco muda completamente para o social e a governança, certo? Exato. E isso é uma mudança de paradigma. O terceiro critério de desempate favorece empresas com políticas de equidade entre homens e mulheres. O quarto, empresas que têm programas de integridade, ou seja, mecanismos anticorrupção. Então o governo está usando o poder de compra. Justamente, ele está usando seu gigantesco poder de compra como uma ferramenta para induzir comportamentos no mercado. Já não basta ter o melhor preço. A lei está dizendo que para ser um parceiro preferencial do Estado, é preciso ser uma boa empresa, com responsabilidade social e governança. É uma virada de chave enorme. Falando em dar preferência, tem outro mecanismo que me chamou a atenção, a margem de preferência. Sim, Basicamente, o governo se dá o direito de pagar um pouco mais caro por um produto nacional. Isso não vai contra a ideia de buscar sempre a proposta mais vantajosa? é uma exceção deliberada a esse princípio. E é uma ferramenta de política industrial. A lei permite pagar até 10% a mais por um produto manufaturado ou serviço nacional. 10%? A ideia é que esse prejuízo imediato se transforme num ganho de longo prazo, com o fortalecimento da indústria local, geração de empregos e arrecadação de impostos aqui. E vi que essa margem pode ser ainda maior. Sim, para produtos de inovação tecnológica desenvolvidos no país, a margem pode chegar a 20%. É um incentivo claro para que a pesquisa e o desenvolvimento aconteçam aqui. É o Estado a dizer, eu pago mais para quem inova em solo nacional. Ok. Mas e o contrário? E se a proposta é baixa demais para ser verdade? Aquele preço que parece um presente de grego. A lei se preocupa com isso? E muito. Uma proposta inexequível, ou seja, com um preço tão baixo que é impossível de ser cumprido, é um dos maiores pesadelos do gestor. Imagino. Uma empresa quebra no meio do caminho. A chance de a empresa abandonar a obra no meio ou empregar um produto de péssima qualidade é altíssima. Em obras de engenharia, a lei criou uma linha de corte bem clara. Propostas com valor 75% abaixo do orçamento da administração são consideradas inexequíveis e são eliminadas. E tem uma zona cinzenta, né? Entre 75% e 85% do orçamento. Isso, nessa faixa, a proposta não é eliminada automaticamente, mas acende-se um sinal amarelo. A lei exige que a empresa apresente uma garantia adicional, muito maior que a normal, Para se segurar. para assegurar que, se ela quebrar no meio do contrato, o governo tenha recursos para mitigar o prejuízo. É uma forma de dizer, se quer trabalhar com uma margem tão apertada, prove que você tem robustez financeira para aguentar o risco. Entendi. Então a regra do jogo é essa competição aberta e transparente, cheia de salvaguardas. Mas e quando o jogo não acontece? Aham. Os materiais que analisamos mostram que existe todo um universo de situações em que o governo simplesmente escolhe com quem contratar, sem competição. É disso que vamos falar agora. Exato. É o que a lei chama de contratação direta, e é fundamental entender a diferença entre os dois grandes grupos, inexigibilidade e dispensa. Ok. A inexigibilidade acontece quando a competição é impossível. Não há o que fazer. Pense em comprar energia elétrica da concessionária local. Só tem uma. Certo, é inviável. A competição é inviável. Por isso, a lista de casos na lei é aberta, são apenas exemplos. E a dispensa? Na dispensa, a competição seria perfeitamente possível, mas a lei diz, neste caso específico, por uma questão de eficiência ou por um objetivo maior, você pode contratar diretamente. É uma autorização. A decisão é do gestor, mas ele só pode fazer isso nas situações exatas que a lei prevê. A lista aqui é fechada, taxativa. Não se pode inventar um novo motivo para dispensar a licitação. Ok, vamos aos casos de inexigibilidade. O mais óbvio, como você disse, é o fornecedor exclusivo. O outro que todo mundo conhece é a contratação de artistas. Sim, pela notória especialização. Imagina a prefeitura publicar um edital para um cantor popular baiano com mais de 50 anos de carreira e voz suave. Não dá, né? Ninguém quer ir a um show do cover oficial do Caetano Veloso contratado pelo menor preço.
Certo. A singularidade do artista torna a competição sem sentido. O mesmo vale para serviços técnicos muito específicos, como a restauração de uma obra de arte rara ou um parecer jurídico de um especialista renomado. E um dos textos destaca uma modalidade que agora está formalizada como inexigibilidade, o credenciamento. Como funciona isso? O credenciamento é uma solução inteligente para quando a administração precisa de muitos prestadores de um mesmo serviço e não quer criar uma competição que exclua fornecedores qualificados. Como assim? Pense numa prefeitura que quer criar uma rede de atendimento médico complementar. Em vez de licitar para contratar, digamos, 20 clínicas, ela abre um credenciamento. Um cadastro. Exato. Todas as clínicas que atenderem aos requisitos, ter alvará, médicos com CRM, etc., são credenciadas e remuneradas por uma tabela de preços fixa. A competição não é para ver quem entra, mas sim pela preferência do usuário depois. Faz sentido. Agora, vamos para as dispensas, onde a competição seria viável, mas a lei abre uma exceção. A mais comum, imagino, é a por baixo valor. Sem dúvida. A lógica é pura e simplesmente custo-benefício. Fazer uma licitação completa tem um custo de tempo, de pessoal, de publicações. Certo, o processo é caro. Para contratos pequenos, esse custo pode ser maior do que a economia que a competição geraria. E quais são os tetos para isso? Para obras e serviços de engenharia, que são mais complexos, o teto é de cerca de R$120 mil. Ok. Para outras contas e serviços mais simples, o limite é a metade disso, uns R$60 mil. Abaixo desses valores, o gestor pode fazer uma cotação de preços mais simples e contratar diretamente. Outro caso clássico de dispensa é a emergência. Acontece uma enchente, um desabamento, o governo precisa agir para ontem. Sim, mas aqui a lei é muito rigorosa para evitar abusos. A contratação de emergência só pode ser para o estritamente necessário para resolver a crise. Só para apagar o incêndio. Exato. E o contrato não pode durar mais de 1 ano e é proibido prorrogá-lo. A ideia é essa, apagar o incêndio, sabe? O contrato de emergência serve para resolver a crise imediata. Ele não pode virar uma desculpa para manter um contrato permanente sem nunca mais fazer licitação. E a lista de dispensas é enorme. Vi casos bem específicos, como para as Forças Armadas comprarem equipamentos padronizados ou para adquirir medicamentos para doenças raras. Exato. E muitos desses casos revelam políticas públicas. Há dispensa para contratar associações de pessoas com deficiência, para construir cisternas no semiárido, para apoiar o programa Cozinha Solidária. Interessante. E até para a segurança nacional, permitindo a compra sigilosa de equipamentos de investigação, como microfones ou rastreadores. Cada hipótese de dispensa é uma janela para uma necessidade específica que o legislador considerou importante o suficiente para merecer uma via rápida. Certo. Além de competir ou contratar diretamente, a lei traz umas ferramentas que me pareceram muito interessantes. Os instrumentos auxiliares. O principal parece ser o Sistema de Registro de Preços, o SRP. O SRP é uma das ferramentas mais poderosas de gestão. A melhor forma de pensar nele é como um grande catálogo de preços negociados. Um catálogo? O governo faz uma licitação não para comprar tudo de uma vez, mas para fixar os preços de produtos que compra com frequência. Papel, café, computadores. O resultado é uma ata de registro de preços, válida por 1 ano, que funciona como um cardápio com preços máximos garantidos. E o governo não é obrigado a comprar, mas o fornecedor é obrigado a vender pelo preço da ata, se for acionado. É isso? Precisamente. Dá uma flexibilidade enorme e gera um mecanismo que é, ao mesmo tempo, genial e polêmico. A adesão a essa ata. É o que o pessoal chama de carona. Peraí, deixa eu ver se entendi. Um município pequeno no interior pode simplesmente usar uma licitação gigante feita por um ministério em Brasília para comprar os seus computadores sem fazer todo o processo de novo. Quase isso. Isso soa quase como uma batota legal. É tão simples assim ou há muitas amarras? É quase isso, e por isso é tão debatido. A carona permite que um órgão que não participou da licitação original aproveite os preços daquela ata. É uma ferramenta de eficiência brutal. Imagina.
Mas, para evitar a farra da carona, a Lei 9 impôs limites mais rígidos. O caroneiro só pode comprar uma fração do que foi licitado originalmente e precisa justificar muito bem a vantagem da adesão. Ah, bom. E há uma regra de hierarquia. Um órgão federal não pode pegar carona na ata de um município, mas o contrário é permitido, para garantir que as licitações maiores, com mais poder de barganha, sirvam de referência. Entendi. É uma eficiência controlada. E para fechar, os materiais falam de algumas regras específicas de compras e obras. Uma delas é a possibilidade de indicar marca no edital, o que eu sempre achei que fosse proibido. A regra geral é a proibição. Você não pode pedir um iPhone modelo X. Você tem que descrever as especificações técnicas do celular que você precisa. Certo, mas há exceções. Uma é quando a administração adota um padrão para os seus equipamentos para facilitar a manutenção, por exemplo. Padroniza todos os seus carros numa marca para ter uma oficina só. Faz sentido. Outra é quando a marca é usada apenas como referência de qualidade, na famosa fórmula caneta da marca X ou similar. E nas obras, a grande novidade parece ser a consolidação de modelos como a contratação integrada. Sim, nesse modelo, o governo não contrata só a construção, ele contrata a solução completa. A empresa vencedora fica responsável por fazer o projeto básico, o projeto executivo e a obra. Tudo junto. A ideia é transferir mais responsabilidade e risco para o setor privado e evitar o clássico problema de um projeto mal feito que só se descobre no meio da construção, gerando atrasos e custos extras. Uau! Então, olhando para tudo isso, passamos pelo planejamento minucioso, pelas regras da competição, por todo o universo das contratações sem licitação e por essas ferramentas auxiliares. Fica claro que a lei tenta ser um sistema muito mais sofisticado do que a anterior. O que sobressai para mim é essa tensão constante entre controle e eficiência, entre a rigidez da regra e a necessidade de flexibilidade. Sim. A lei cria dezenas de válvulas de escape, como as dispensas, para dar agilidade à máquina pública, mas cada uma delas exige uma justificativa rigorosa, um processo documentado para que a exceção não vire a regra e a competição, que é o princípio, não seja esquecida. É uma mudança de mentalidade. Valorize-se muito mais o planejamento e a gestão de riscos do que simplesmente seguir o rito processual de forma cega. Exatamente. O foco saiu do como comprar para o que comprar e por quê, o que é uma evolução tremenda. Perfeito. E para fechar, fica uma reflexão. Vimos dezenas de hipóteses para contratar diretamente, muitas delas com ótimas intenções. Fomentar a inovação, a inclusão social, responder a emergências. A pergunta que fica é: será que essa enorme quantidade de exceções, embora bem intencionadas, não corre o risco de, na prática, engolir a regra geral, enfraquecendo o princípio da competição? Ou, pelo contrário, é justamente essa flexibilidade, cheia de novos controles, que permite ao Estado ser mais ágil e eficaz no século XXI? A discussão certamente está apenas a começar.